chego a ti, teu coração quero ouvir. Peço, falar comigo, tantos segredos para teu filho. A sala do trono quero entrar, força e alegria do caminhar. Eu nada tenho se o céu não der pra mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Tudo que eu tenho não se compara ao teu Espírito em mim. Tu és a fonte, a raiz de Davi. Todas as vezes que me chego a ti, Jesus, meu coração quero ouvir. Peço, falar comigo, tantos segredos para teu filho. Na sala do trono eu vou entrar, força e alegria do caminhar. Meu Deus, eu nada tenho se o céu não der pra mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Tudo que eu tenho não se compara ao teu Espírito em mim. Tu és a fonte, a raiz de Davi. Eu nada tenho se o céu não der pra mim. Meus desejos e anseios entrego a ti. Aleluia. Tudo que eu tenho não se compara ao teu Espírito em mim. Tu és a fonte, a raiz de Davi. Meu conselheiro, Senhor, meu existir. Viverei somente para te servir. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o maestro Evandro. Louvar a Deus pelos pastores que já estão aqui, agradecer a todos que já estão na sala. Eu vou lendo o nome rapidinho, além do pastor Paulo Lima, Júlio Leite, André Garcia, Bete Freixo, Cláudia Lima, Débora Reis, Edivaldo Brasil. Vou tentar dar um apanhado aqui. Acho que é Max, Johnny. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Jorginho, José Luiz, Márcio Rocha, pastor Márcio Rocha. Deus abençoe, meu amigo. Marusca, Maurício, Bispo Laerte Lafayette, que já falou no início, pastora Leia, Miranda e pastora Silvana, Rogério, Valdelice, Elizabeth, José Nelson. Que Deus abençoe a cada um poderosamente nessa reunião dos pastores amando pastores. Antes de eu passar para o pastor Paulo Lima, só lembrar a cada pastor que, entrando no site, você se cadastra. Então, entra lá no site pastoresamandopastores.com.br, lá tem toda a ficha de inscrição, tem todos os detalhes para você estar se cadastrando nos Pastores Amando Pastores. É importante fazer isso. Por quê? Para não só nós sabermos a data do seu nascimento e podemos, né, mandar informativo e tantas outras coisas mais,
mas para a gente poder também ter sua ficha. E se você quiser ajudar os pastores amando pastores, você pode me procurar o pastor Tiago Coelho, a gente vai estar junto aí para estar somando. Ainda temos pastores precisando de ajuda e doação. E aqui eu quero agradecer a Deus por hoje, pastor Paulo Lima, não mais do que um amigo, um irmão. Tanto ele quanto a pastora Cláudia são líderes de conselheiros da Casa de Recuperação de Casamento, conselheiros e intercessores do pastor Josué Gonçalves e família, intercessores do pastor Tiago Brunet e família, intercessores do pastor Douglas Gonçalves e família, pastor da família, microbiologista, professor universitário, administrador de empresas, empresário, coach familiar, capelão, compositor, autor de literatura sobre casamento, sabedoria da intercessão e como se tornar um conselheiro relevante. Todos os seus livros são best-sellers em 6 edições. Pastor Paulo Lima e pastora Cláudia têm uma obra prática em Deus, ajudando pessoas através de mentoria a destravar suas vidas financeiras, psicológicas e traumas na alma. É uma honra tê-lo aqui ministrando. Eu sempre falo para ele, é uma honra sempre poder ouvi-lo ministrar, é uma honra poder estar com ele. A gente sempre cresce, a gente sempre aprende. Mais uma vez, uma boa tarde, pastorzão, está com o senhor. Amém. Boa tarde. Graça e paz a todos os irmãos queridos e amados. Também quero saudar a irmã lá da Suíça. Estou vendo ela aqui com o neném no colo, aí, Gislene. Tudo bem, querido? Dá um tchauzinho aí, ó. Lá na Suíça. Agora deve ser 7 horas da noite aí. Não é isso? Que bom, viu? Que bom estar com vocês. E quando o bispo me convidou para ministrar hoje, um grupo de príncipes e princesas do Senhor tão amado, um povo que alimenta pessoas, que agrega valores nas pessoas, um povo que... Eu acho que eu estou com reclamando. Tira para mim. Um povo que alimenta pastores, que alimenta igreja, um povo que está sempre agregando valores nas pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E depois dele ler esse enfoque da minha vida para vocês na apresentação, a responsabilidade ficou ainda maior. Mas, para chegar nesse enfoque que ele deu a respeito de toda essa obra de Deus na minha vida, eu quero fazer uma retrospectiva hoje com você. Porque o meu maior problema foi medo. Tudo isso que Deus gerou na minha vida, ele deu aí com muita propriedade, é verdade, e rapidamente, para todos nós nos conhecermos melhor, quero dizer para você que antes de Cristo isso era impossível. Eu era improvável, até porque eu não venho de uma família e nem de uma geração cristã. Pelas contas que eu faço, eu devo ter ficado na árvore genealógica 100 anos sem Cristo. É uma dimensão de estatística. Nós ficamos quase 100 anos, de geração em geração, sem saber quem era Cristo. Mãe, que nós comecemos a perceber que era Cristo. Então, penso que o número específico hoje para nós, para mim, para você, para a gente tomar como base nesse momento de ministração, é que eu venho de uma árvore genealógica de 100 anos sem Cristo. E o meu maior detalhe, como eu disse para você no início, era medo, receio de crescer, receio de seguir, receio de fazer as coisas. Talvez o mesmo medo que nós estamos tendo hoje, ou algum receio de saber se vamos prosseguir, o que, vai acontecer no futuro, ok? Então, eu me lembro muito bem que eu aceitei Cristo num encontro de casais. Para você ver, eu já estava casado, pai de 2 filhos, e fui para um encontro de casais, inclusive o pastor está por aí, Edivaldo Brasil Menezes, está na tela nos assistindo. Eu fui no encontro de casais e ali levantei a mão para Cristo. Hoje, com 53 anos, isso foi aos 27 anos, 25, 28 anos de idade, 29. Estou com 53 anos hoje. Naquele momento que eu aceitei Cristo, levantei a mão para Cristo, eu escutei uma voz no meu coração, lá no altar, dizendo que até ali Satanás comandava a nossa vida, a nossa família. Depois dali, seria Deus que estava comandando. Eu escutei nitidamente a voz que eu ouvia tantos anos atrás, eu estou ouvindo ela de novo hoje. Até aqui comandou Satanás, daqui para frente comando eu. Eu vou comandar a sua vida. Vai vir uma paz de Deus que excede todo entendimento.
E eu saí daquele encontro de casais, com o casamento restaurado, que já estava na falência, já estava no divórcio, já estava totalmente desmontado. Era só chegar segunda-feira e assinar os papéis. Então, nós saímos daquele encontro de casais com uma perspectiva nova, com um coração novo, uma visão nova para poder enxergar o que é vida, o que é família, o que é Cristo. E assim, eu estava no primeiro amor. Aí eu me lembro muito bem que estava amando tanto Cristo, né? Tão chegado a Cristo, e chegou um dia que foi bem interessante. A igreja estava indo para um retiro de carnaval, ou uma coisa assim, mas eu estava sem verba na época, estava sem amigos na igreja, estava entrando na casa do pai, não tinha muito relacionamento com ninguém, e de repente, no sábado de carnaval, aconteceu algo bem estranho na nossa casa. A gente aceita Jesus, aceita Cristo com 60 dias antes desse sábado, e no sábado de carnaval, a gente sozinho em casa, e eu falei para minha esposa, vamos fazer uma faxina na casa. E ela disse, que faxina? Eu falei, vou queimar meu violão, eu tocava a música do mundo, vou queimar os CDs, os livros de filosofia, essas coisas que não vale a pena ter dentro de casa. E comecei a fazer aquela faxina e a fogueira santa. E ficou uma pilha enorme. Ficou tão grande, que a gente teve que ir para a rua, colocamos uma folha de zinco no asfalto para não queimar o asfalto, e eu coloquei uma garrafa de álcool em cima daquilo tudo, e toquei fogo em cima daquela miséria, daquele passado que tinha que esquecer ele, e começou aquela coisa pegar fogo de uma maneira tal que a gente ficou olhando aquela fumaça subindo e um peso ia saindo de nós, verdadeiramente. Aí entramos para dentro de casa, eu combinei com a família, olha, não vai ter música de carnaval, não vai ter samba, não vai ter nada. Nem vamos ligar a televisão para saber quem está desfilando ou quem não está desfilando. Isso não interessa mais para nós. Agora é nova vida, novo tempo, uma nova época. E assim nós fizemos. Quando foi 19 horas, exatamente às 19 horas, aconteceu algo bem interessante. Entendeu? Uma pessoa chegou na minha casa para visitar minha casa, né? Um casal. Bem interessante. E aí, quando esse casal chega, a mulher entrou na minha casa, gente, pensa, eu estava recém-convertido. Ela entrou na minha casa e, quando ela entra na minha casa, ela fica endemoniada. Endemoniada mesmo. Pensa aquela pessoa possessa, irada. Não era ela. E o que estava nela me acusava, dizendo, você perdeu o medo de mim, você perdeu o medo de mim, e eu vou te matar, eu vou arruinar seu casamento. E meus filhos pequenininhos atrás de mim, minha esposa se escondendo, todo mundo ali com aquele medo, a gente não sabia enfrentar aquilo, não sabia de que maneira ia lidar com aquela situação, o marido da mulher olhando para aquela situação também não sabia o que fazer. Aí eu me lembrei, já sei o que eu vou fazer. Peguei, entrei no quarto e tinha um CD do padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi, a avó da minha esposa, que estava viva na época, me deu um CD do padre Marcelo Rossi, porque eu sempre gostei muito de música, e de louvores também. Mesmo sendo crente, eu gostava de louvores. Mas me deu um CD do padre Marcelo Rossi, inclusive essa música é do meu amigo Bené Gomes. Eu conto esse testemunho na igreja, o Bené Gomes fica rindo demais, porque eu botei o CD lá e a música do Marcelo Rossi era o padre. Erguei as mãos e dai glória a Deus. E eu ficava na frente do demônio assim, ó, erguendo as mãos, ele falava, e os elefantes, e eu fazendo todas as mímicas. Eu achei que eu fazendo a mímica do louvor, o demônio ia embora. Mas não foi. Aí eu pensei assim, eu gostava de ver filme de Drácula. E eu lembrei que os caras botavam alho na boca e faziam o sinal do crucifixo e o vampiro ia embora. Eu fui na geladeira e peguei uma cabeça de alho, a maior que tinha. Coloquei dentro da boca e comecei a mastigar e soprava aquilo na cara da pessoa endemoniada. Ela começava a dar umas gargalhadas muito altas e dizia para mim que eu era louco, você não sabe o que está fazendo, eu vou te matar. E eu fazia o sinal da cruz e nada disso adiantou, nada. Pensa, nada. Aí eu corri para a cozinha e agora ela ficou mais violenta, correu atrás de mim. No meu porta-facas tinha umas facas que eu fazia churrasco e tinha a faca que eu cortava picanha. E aí ela meteu a mão na faca que cortava a picanha, aquela faca bem grande, bem afiadinha, e ela pegou a faca e ela veio para dar na minha jugular. Quando ela foi dar na minha jugular, a faca parou a menos de 10 centímetros da minha jugular e ela tentava, e a faca não se aproximava de mim. Não tinha como se aproximar. Ela tentava, não chegava perto. Aí a pessoa lá endemoniada virou a faca na mão e foi dar na minha barriga.
Quando chegou 5 centímetros da minha barriga, a faca freava, também não ia. Aí eu olhei e falei assim, tem alguma coisa aqui, tem um campo magnético, eu estou magnetizado, não é possível. Aí eu falei, quem poderá nos ajudar? Acho que é o Chapolin Colorado que está por aqui. E eu não sabia o que ia acontecer. Aí ela, quanto mais forçava a faca resvalava, a faca não me atingia. Aí eu me lembrei que naquele dia de tarde, eu tinha escutado um programa na televisão onde o camarada dizia assim, diabo, pega tudo que é teu, sai daqui e vai embora para nunca mais voltar. Aí eu me lembrei daquele programa que eu estava vendo de tarde, de um programa evangélico. E aí eu olhei para aquela pessoa com a faca na mão e disse assim, diabo, para com isso, pega tudo que é teu e vai embora daqui para nunca mais voltar. Aí a pessoa caiu no chão. Paf! Eu falei, meu Deus, aceitei Jesus, a pessoa com a faca na mão tentando me matar, eu agora matei ela. Aí eu corri, botei a mão aqui, comecei a ver se ela estava pulsando, se ela estava respirando. Aí a pessoa levantou sem nenhum demônio, toda assim, preocupada com o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E dali para frente, a gente começou a entender quem era Deus. Dali para frente, a gente começou a entender o que era igreja, o que era poder de Deus, o que era Cristo. E nesse tempo agora, que é o tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, eu colocando para você o meu primeiro amor com Cristo, em 1998 para cá, eu penso que se demônios estão nos ameaçando agora, o inferno, as lutas, as trevas, ele já ameaça há muito tempo, entendeu? Na minha conversão, me ameaçou dentro de casa, assim que eu me converti. E de lá para cá não foi fácil chegar até o que o irmão leu a respeito da minha vida, a respeito do que Deus está fazendo em cada um de nós. O detalhe é, Deus está no controle, o céu não está em crise, eu creio em milagre e tudo posso naquele que me fortalece. E não vou desistir jamais. Só para você ter uma ideia, para você ver o quanto nós somos hoje felizes, e quanto nós somos hoje íntegros na integridade de Deus, todos nós, é só nos recordarmos. Eu vou fazer uma recordação de 1998 até hoje, 2020, para você ver quantas coisas nós já passamos. Eu estou dizendo, eu, pastor Paulo, e todos que estão me ouvindo, para você ver quanto a gente já venceu. De 98 para cá, nós tivemos 5 presidentes da República. Nós tivemos 2 impeachment. Nós tivemos uma Copa do Mundo em 2014, sem nenhum preparo no Brasil. Em 2016, uma Olimpíada, sem nenhum preparo no Brasil. Em 2008, uma crise nacional. Em 2009, uma crise mundial. E agora, em 2020, uma pandemia. E aí, o que eu entendo com isso tudo? Tudo que passamos nos prepara para as coisas que ainda nós vamos passar. Ou seja, tudo que nós estamos passando hoje vai nos preparando para as coisas que nós ainda vamos passar. Porém, na caminhada, não foi... toca aqui para mim, querido. Na caminhada, não foi aquele demônio dentro da minha casa me ameaçando. Não foi os presidentes me ameaçando, os impeachments e as confusões mundiais, as crises. As piores situações que eu vivi foram perseguições pessoais. Você entende? Perseguições pessoais. Perseguições na igreja. Então, pastores perseguindo, pessoas perseguindo umas às outras. Aí eu não entendo. Para que isso? Por que isso? Por que pessoas amedrontando outras, se nós já temos o inferno para nos amedrontar? Para que pessoas diminuindo outras, se elas cresceram tanto a ponto de se destacarem? Para que olhar para trás e menosprezar o outro? Isso. Para que pisar no outro, que ainda está caminhando, se o inferno já faz isso? Eu não quero ser diabo na vida de ninguém. E a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá. Mas eu também vejo que nessa caminhada tem muita gente tentando ser porta do inferno, querendo se prevalecer um sobre o outro. Ok? Eu fui ameaçado dentro de casa pelos demônios. Depois eu fui ameaçado na igreja. Porém, o que difere não é o quanto te ameaça, ou te ameaçam, mas o quanto você se permanece íntegro em Deus. E integridade é tudo. E aí eu comecei a entender que a minha luta não era contra carne nem sangue, mas principados e potestades.
porque é difícil lidar com pessoas, é difícil lidar com gente. E como eu sobrevivi, vindo de uma linhagem não crente, aceitando Cristo, já com uma idade avançada, já com filhos. E depois eu tinha que me defender do diabo, do inferno e de algumas pessoas e de alguns pastores. Eu tinha que me defender. Até porque eu gostava de fazer muito, gostava de amar muito e de abençoar muito. E parece que isso incomoda. É porque toda vez que você se parece com Cristo, você incomoda o inferno mesmo. E aí eu fiquei pensando, como é que eu consigo sair disso? Eu fui para a Bíblia. E eu falei assim, eu tenho que aprender alguma coisa para me destravar e fazer eu caminhar. E o que me fazia andar e eu destravar e caminhar? Vamos ler a Bíblia. A primeira coisa que eu encontrei na Bíblia foi João 3,27. Esse texto, eu durmo com ele, eu acordo com ele, inclusive esse louvor que tocou, nós que compusemos ele, eu e o maestro. João 3,27 diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, eu passei a não depender mais de gerente de banco, mais de diretores de empresa. Eu não passei mais a depender de presidente de igreja, nem de nenhum congresso, nem de um seminário, nem de nada. A dependência era total de Deus. João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E aí eu comecei a depender muito do céu, muito da sala do trono. Eu falei assim, só que a minha dependência não pode ser só uma dependência. Eu também agora tenho que retribuir. Aí eu falei, vamos começar retribuindo, olhando para dentro de casa. Aí para onde eu olhei? Efésios 6:1. Ama teu pai e tua mãe, ok? Como o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem todas as coisas e tenha vida longa. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que depender do céu, da sala do trono, e eu tenho que honrar as pessoas, porque isso é bíblico, isso é santo, isso é legítimo, tem uma legitimidade espiritual. Porém, eu fiquei pensando, o Deus de amor manda eu honrar as pessoas. É interessante que Deus é amor. Por que o Deus de amor não diz ame as pessoas e ele diz honra as pessoas? E eu fiquei olhando e fui ensinado que o Deus de amor manda você honrar as pessoas porque o amor é voluntário. Você não pode exigir recompensa do amor. Você não pode exigir que ninguém te ame. O amor é voluntário. No amor não existe recompensa. Porém, quando você honra as pessoas, há uma recompensa na honra. Toda vez que você honra as pessoas, há uma recompensa nas honras. Daí para frente, eu comecei a ser trabalhado por algumas pessoas, uma delas o pastor Josué Gonçalves, que nós estamos juntos até hoje, e foi abrindo minha visão e me dando ensinos e agregando valores. E eu sempre deixei o meu coração ser ensinável, a ponto de carregar durante 8 anos livros. O pastor Josué chegava no Rio, eu não era nem membro da igreja dele, eu buscava ele no aeroporto, eu colocava os livros na mala do carro, eu levava ele para o hotel, levava ele para o restaurante, não ia para casa, ficava sentado no hotel de 3 horas da tarde até às 18 horas. Quando eu pegava ele, levava ele de volta para a igreja onde ele ia pregar. Ele pregou muitas vezes assim na igreja do pastor Marco Gregório, pastor Silas Malafaia e muitos outros pastores. Eu não era nem membro da igreja dele, mas eu entendi que a honra tinha recompensa. E eu não precisava ser da igreja do meu irmão para honrá-lo ele, ok? Eu tinha que somente estar ligado à palavra de Deus e estar honrando as pessoas. Aí um dia, depois de 8 anos, para você ver como a honra ela é fabulosa, depois de 8 anos, carregando caixa de livros e caixa de livros para o pastor Josué, montando o stand dele de vendas, fazendo isso com amor, com graça, com honra. Depois de 8 anos, eu estava dormindo quando Deus me tocou de madrugada, 3 horas da manhã, e o Senhor falou ao meu ouvido, levante-se e escreva seu primeiro livro. Só que, mais uma vez, eu era um improvável. Por quê? Eu era o pior aluno de português da escola. O pior aluno. Eu passava em português porque eu me esforçava, mas era o pior aluno de português da escola. E agora Deus diz, levanta-te e escreve o teu livro. E eu falei, que livro? Quando eu abri o meu notebook, veio uma voz na minha cabeça e disse, faz um livro para destravar as pessoas. E aí nasceu esse livro, Destravando a Mente, Libertando a Alma e Aliviando o Coração. Esse livro, ele era um pocketbook, um livro de bolso. Hoje já está na Europa, no Brasil, andando por aí afora.
um livro que fala destravando a mente, libertando a alma, aliviando o coração. Inclusive, o meu amigo Tiago Brunet tem um capítulo dentro do livro falando sobre a nossa intercessão inteligente na época que ele montou o Destino. Ele me apoiou e colocou esse episódio que nós vivemos juntos dentro do livro. Para você ver, quanto mais você honra, mais Deus te honra. Quanto mais você honra, mais Deus te honra. Eu, fazendo faculdade de biologia, já com a idade avançada, porque eu resolvi estudar tarde, já com mais de 30 anos fazendo biologia, eu era professor voluntário de ciência nas favelas do Rio de Janeiro. Uma das comunidades que eu dei muita aula como professor voluntário, sem ganhar nada, foi no Lixão de Caxias. E eu fiquei 1 ano e meio dando aula para aquelas crianças com reforço de ciência, matemática, tudo vinha, tudo que eu podia ensinar, eu ensinava, de graça, todo sábado, de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, doando para aquelas crianças. Lá na frente, meu filho faz prova para a Marinha, outro episódio improvável, faz prova para oficial da Marinha. E aí ele passa. Aí ficou lá em Angra dos Reis estudando para ser oficial da Marinha. Fiquei 40 dias sem ver meu filho. A primeira vez que eu fui ver meu filho, os portões lá de onde ele estava estudando se abriu. Ele estava formado com um grupo grande de alunos igual a ele. E eu olhei para o céu para agradecer a Deus e perguntei assim, por que eu mereço isso? E Deus disse assim, eu me lembro de todas as aulas que você deu lá no lixão. Aí está a sua recompensa. O seu filho recebeu a graça. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Porém, irmãos, como eu disse para você, a luta nem contra a carne nem sangue, mas principais e potestades. Mas no caminho, na caminhada, a gente encontra muita gente querendo ser porta do inferno e muita gente querendo ser diabo e demônios na vida das pessoas, mesmo estando na igreja. Pessoas, inclusive, que não sabem honrar. Muito pelo contrário, tentando desonrar. Não é à toa que lá em Juízes 1:7 tem um texto fabuloso, espiritual, que diz assim em Juízes 1:7, que os reis, quando ganhavam as guerras, as primeiras coisas que eles faziam era cortar os polegares das mãos e dos pés dos reis opositores. E por que faziam isso? Porque nós somos o único animal na face da Terra que nós temos o pinçar. Isso aqui, ó, a pinça. O único. Nem o macaco, que é o primata muito parecido conosco, ele tem o pinçar. Sabe o que ele faz? Você dá uma banana para o macaco, ele pega com a palma da mão, mas ele não pega com a pinça, porque o pinçar é do ser humano. E qual é a analogia desses reis que perdiam os polegares das mãos e dos pés? Estavam tirando as honras desses reis assinarem decreto. Porque não tem polegar, não pode assinar decreto. Não pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nem pode assinar decreto. E por que tiravam os polegares dos pés, dos reis? Porque desequilibravam. É uma analogia no mundo espiritual, porque a única coisa que me faz ter equilíbrio quando eu estou em pé não é só os pés e a planta dos pés. O que me faz ficar em pé e ter equilíbrio são os polegares dos pés. Quando se arranca os polegares dos pés, a gente perde o equilíbrio. Quando os reis tiravam os polegares dos pés e das mãos dos outros reis, quando ganhavam as guerras dos reis opositores, estava tirando-lhes honra, e muita honra. Era uma desonra nos teus polegares das mãos e dos pés. Muitos de nós estamos numa caminhada e talvez a gente escutou até um abuso espiritual de alguém, dizendo você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai a lugar nenhum, você não vai construir. Sai daqui para tu ver onde tu vai chegar. Quantos de nós? E isso me remete a Juízes 1:7. Reis e sacerdotes tirando os polegares de reis e sacerdotes. Quantos homens e mulheres dentro de casa, os homens desafiando as esposas e as esposas desafiando os homens, tirando o quê? Os polegares das mãos e dos pés. E o que isso nos remete? Desonra. Desonra no mundo espiritual. Quantas pessoas que eu já ministrei e simplesmente o que nós fomos fazer com elas, fomos nós ungirmos as mãos e os pés, e a pessoa passou a prosperar físico, mental, espiritual, sexual e até finança. Mas por que aconteceu isso? Porque um dado irmão tirou os polegares dos pés e das mãos e essa desonra veio sobre a pessoa como uma desonra espiritual. Ok? E não é fácil lidar com essas desonras, mas essas desonras são assim, queridos. Quanto mais você vai indo
parece que o mundo espiritual contra-ataca, mas contra-ataca com os da própria casa. Olha, eu não me esqueço, quando eu estava na caminhada, que teve um pastor querido, que eu tentei lançar meu livro 8 vezes na igreja dele. Ele me chamou 8 domingos na igreja dele. Eu compareci 8 domingos na igreja dele. Todo domingo ele botou um pregador de fora. Não me deixou lançar o livro. Aí depois, um dia eu sentei com ele no gabinete assim, falei, pastor, já é a 8ª vez que eu venho aqui e não consegui lançar o livro, todo domingo tem um pregador, só me chama para pregar e me cancela na hora que eu estou aqui. Aí ele disse assim para mim, é porque eu estou escrevendo meu livro, quando o meu livro sair, você lança o seu, é porque o meu ainda não chegou. Não entende o que é honra, 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 não entende. Tem gente que não entende. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não entendeu ainda para o que veio na terra. Quem não serve, não entendeu ainda para o que veio na terra. Porém, queridos, quando Deus quer honrar alguém, ele tira o sono do outro. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, viu o irmão ler um release tão bonito, tão gostoso, e não me dá nenhum orgulho, muito pelo contrário. O que me dá é um peso de honestidade e de honrar as pessoas e honrar a igreja e honrar os irmãos. E dar as mãos àqueles que estão lá embaixo, aqueles que não conseguiram. Até porque eu nunca murmurei sobre nada. Escute isso. A murmuração é o pacto com a derrota. Pessoas murmurem e não saiam do lugar. A murmuração é o pacto com a derrota. Quem murmura está se derrotando a si mesmo. E eu tinha que me reinventar todas as vezes. Talvez seja um tempo agora que a gente vai precisar se reinventar. Agora, escute isso. Quem não se reinventa, vira museu de si mesmo. É preciso nós nos reinventarmos. Se você não se reinventar, você vai virar museu de si mesmo. Se eu tivesse ouvido as vozes, se eu tivesse ouvido os nãos, se eu tivesse ouvido as coisas que eu ouvi, tivesse deixado de entrar no meu coração, eu não estava ministrando para vocês agora. Eu não estava no Pastor Amando Pastores. Eu não tinha escrito os livros que eu escrevi, guiado pelo Espírito de Deus. Sabe por quê, querido? Eu passei a confiar na sala do trono. Passei a confiar na voz de Deus. Passei a confiar que Deus gera todas as coisas. Até porque eu gosto muito de ouvir Deus, e isso é uma dinâmica que a gente tem que aprender a fazer. Muitas das vezes a gente senta e fala com Deus. A minha oração ela começa com meia hora de silêncio, ouvindo Deus. Eu vou orar, eu fico meia hora parado. E se você fala assim, pastor, você não me chamou para orar? É porque meia hora eu fico ouvindo Deus. Por um princípio único. Quando Deus formou o mundo, lá em Gênesis, Deus falou, o mundo ouviu, o mundo se engravidou do que ele queria e o mundo devolveu para ele o que ele pedia. Que haja luz, houve luz. Que haja o firmamento, houve o firmamento. Deus fala, o mundo se engravida e devolve para ele. Quando Jesus veio à Terra, queridos, novamente um anjo veio e disse no ouvido de Maria, eis que tu conceberás um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria ficou grávida pelo ouvido. Às vezes a gente quer falar muito, mas eu penso que é hora de ouvir muito. No mesmo episódio que Maria ficou grávida pelo ouvido, eu quero entender que hoje nós estamos ouvindo uma mensagem que vai deixar a gente grávido dos sonhos hoje. Sabe aqueles polegares que arrancaram das nossas mãos, dos nossos pés? Vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que disse que você não volta para a sua igreja? Você vai voltar, e por um melhor. Se você não pregar na igreja, tem um hospital. Se não tiver hospital, tem trem. Se não tiver trem, tem algum lugar para pregar. Tem lugar nenhum, vem aqui para casa que a gente ora junto. Nós vamos orar junto. E é uma pregação. Uma das melhores é quando a gente, mais sincera, é quando a gente olha um para o outro, olho no olho e ora junto. É uma das mensagens mais sinceras. E ali a gente chora, a gente ri, a gente se abre. E as pessoas não se abrem. Agora, quando Maria ficou grávida pelo ouvido, no mesmo episódio, Deus também mandou um anjo falar para Zacarias que ele iria ser pai. E aí, querido, o anjo diz, você vai ser pai. Sabe o que Zacarias falou? Que muitas de nós fazemos também?
não acredita na voz do céu, não acredita em João 3,27. E Zacarias não acreditou, disse: quem eu concebi? Ele falou aquela história toda que todo mundo já conhece, está lá em Lucas, e de repente o anjo disse: vai ficar mudo, até que a criança nasça. Sabe por quê? Quem não ouve Deus perde a voz profética. Toda vez que você não ouvir Deus, você perde a sua voz profética. Deus começou o mundo falando, e o mundo ouvindo, e o mundo se engravidava dos desejos de Deus e retribuía para ele. Maria, quando foi ter Jesus, Deus engravidou ela pelo ouvido. Ela ouviu e acreditou, e ela ficou grávida. É hora de ouvir Deus e se engravidar dos seus sonhos. Os seus sonhos nascem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, Zacarias não quis ouvir. Quem não ouve Deus perde a voz profética. Ouça Deus. Não deixe de ouvir Deus. Não adianta o que falaram, não adianta o que disseram de você, não adianta dizer para você o que disseram para mim. Pastor Paulo, você quer pregar? Eu falei, quero. Mas você é de uma família que nunca teve Jesus. Você não sabe pregar. Olha eu aqui pregando. As pessoas estavam erradas. Olha eu aqui pregando. Elas estavam erradas. Um dia eu escutei o Miles Moore falar, bem interessante. E ele tinha um professor que chamava ele de monkey, de macaco. Miles Moore, quando estava vivo, deu esse testemunho. E o professor Robson chamava ele de monkey. E ele era um mau aluno na sala de aula. E aí ele chegava em casa e dizia para a mãe dele, eu sou um monkey, eu sou um macaco. E a mãe dele diz, não, você é rei sacerdote, ouça a voz de Deus, você é o que a sala do trono diz, você é o que Deus diz, você não é o que os homens dizem. E ele dizia, mas meu professor Robson. E a mãe dele dizia, não, e orava com ele, orava com ele. E aí ele se tornou quem ele se tornou, Miles Moore, escritor de vários livros. Um dia ele está fazendo dedicatória num dos livros dele e tem um senhorzinho na fila, bem velhinho, com o livro dele e chega para ele dar o autógrafo, a dedicatória. Ele olhou para o velhinho e falou assim nos olhos dele, eu te conheço. Aí o senhorzinho disse sim para ele também, eu também te conheço, Miles. Muito, muito feliz de você chegar aonde chegou. E me perdoe por a vida inteira ter te chamado de macaco, dizendo que você tinha um cérebro pequenininho. Aí o Miles Moore disse que se levantou e deu um beijo, um abraço nele e disse, muito obrigado por ter me chamado de macaco. Você foi meu trampolim. Ei, teu trampolim está por trás das pessoas que ficam te deixando para trás. Teu trampolim está por trás das pessoas que te deixam de lado. Todo mundo que te castiga vai virar teu trampolim. Porque se Deus tem algo contigo, querido, você vai triunfar, você vai seguir. Você não é o que as pessoas falam, você é o que a sala do trono fala. Por isso que Deus, quando começa uma oração, ele ensina nós fazermos uma oração global. Pai nosso. Então é nosso. Pai nosso, pão nosso, igreja nossa, culto nosso, livro nosso, PAP nosso, é tudo nosso. Quem tentar individualizar, Deus puxa o tapete. Nunca seja individual. Seja pão nosso, igreja nosso, crente nosso, missão nossa, PAP nossa, cesta básica nossa, culto nosso, tempo nosso. Se individualizar, Deus sabe que por trás da individualidade está Satanás. Por trás da comunhão está o Espírito de Deus. Não foi à toa que Eva, lá no paraíso, a Bíblia diz que ela comeu do fruto e deu para o marido. Ou seja, toda vez que você vê alguém primeiro pregando para si e depois dando para o outro, está aí o espírito satânico, o egoísmo. Porém, Jesus veio em 1 Coríntios 11, 23, diz que, e repartindo o pão, ele deu para os discípulos e depois comeu. Toda vez que você vê alguém dando e depois pegando para si, aí está o Espírito de Deus. Toda vez que você vê alguém dividindo, não tem Deus nisso, tem Satanás. E quem tentar individualizar a igreja, Deus puxa o tapete. Quem tentar honrar, somar, e quem tentar buscar e agregar, Deus só levanta. Quer aprender algo para levantar? Agregue. Quer aprender algo para chegar em algum lugar? Some. Quer aprender algo para poder Deus te colocar nos lugares que você pediu? Sempre esteja com o coração disponível a aprender. Pai nosso, pão nosso, igreja nossa, irmão nosso, saúde nossa, hospital nosso, cesta básica nossa, tudo nosso, não divida nada. Até porque a oração do Pai Nosso começa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu.
Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos são ofendidos. Ei, primeiro Deus diz, pão nosso, Pai nosso. Primeiro pão, alimento, depois perdão. Porque no reino de Deus, alimentar, agregar, é muito mais importante que perdoar. Porque se você perdoar, for perdoado e não tiver valores agregados, volta a repetir o erro. Mas se você for alimentado, ganhou o pão da sabedoria, da inteligência, o pão espiritual, o perdão vem e permanece. Por isso que ele começa com o pão nosso. Ele primeiro alimenta, depois ele perdoa. Porque para Deus alimentar a nossa alma é mais importante do que perdoar ela. Porque uma alma perdoada vazia continua sendo uma alma pecadora. Mas uma alma perdoada, alimentada, essa alma está satisfeita, ela não peca mais. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Nunca murmurei, porque a murmuração é um pacto com a derrota. E é nos tempos de crise que Deus vê quem sou eu e quem é você. É nesse tempo que Deus está observando. Quem vai sair daqui vai ter algo a dizer, ou quem vai sair daqui não vai dizer nada. Alguns escutam os profetas do caos, outros escutam os profetas do amor e da liberdade, da libertação. Quando Deus quer honrar alguém, talvez seja um desses que estão me olhando aqui na tela, escute o que está escrito em Esther 6:1. Quando Deus quer honrar alguém, ele tira o... Quando Deus quer honrar alguém, ele tira o sono do outro. Esther 6:1. O rei Assuero, Mardoqueu e a rainha Esther. Simplesmente o tio da rainha estava sentado na escadaria do palácio. Passou aí o general Amã, o famoso general Amã, passou e Mardoqueu não bateu continência para ele. Tem pessoas que por onde você passa, você não bate continência para ela, ela fica com raivinha de você. Ela fica zangada com você. Ela não tem humildade para te entender, talvez nem para te amar. Passou por você, você não bateu continência, ela se sente humilhada. Esse camarada também foi assim, Amã. Mardoqueu estava sentado na escadaria do palácio e a sobrinha estava sentada lá no trono. Ele era o pai espiritual dela porque ela não tinha mais pai e mãe. Os pais espirituais não têm problema de sentar na escadaria do palácio e ver os filhos sentados lá no trono. Você entende isso? Os pais espirituais não têm problema de ver os filhos sentados lá no trono e eles sentados na escadaria do palácio, porque pai espiritual não tem inveja de filho que cresce. Não tem problema para Mardoqueu estar sentado na escadaria do palácio e a sobrinha dele sentada lá no trono, a rainha e o plebeu. Porém, o capitão passou e não gostou de vê-lo sentado ali sem bater continência para ele. Armou uma arapuca para matar ele e a coisa transgrediu dessa forma, transcorreu desta forma. Mardoqueu está inocente. E o capitão entra, pelo palácio afora, e diz a Bíblia que ele vai até a recâmara do rei. Pensa, o cara vai até o quarto da intimidade do rei. E chega para o rei Assuero e diz assim, rei Assuero, eu não sou o capitão da sua guarda? E o rei Assuero disse sim. Eu não sou o bambambam? O rei Assuero disse sim. Porém, se você ler o texto, momentos antes a Bíblia diz que o rei não pregava no sono. De maneira tal que Deus incomodou tanto o rei que de manhã cedo ele mandou buscar o livro da lei para saber se estava escrito alguma coisa e perguntou sobre Mardoqueu. E alguém disse assim, sim, ia haver um sequestro contra o senhor, ia haver um atentado contra o senhor. E Mardoqueu, ele soube quem eram as pessoas, falou para nós e nós conseguimos interceptar e o senhor não sofreu nenhum prejuízo. Aí o rei disse assim, o que nós temos para Mardoqueu por esse feito? Aí as pessoas com livros de crônicas na mão disseram, nós não fizemos nada por Mardoqueu. Ele está conversando com o pessoal quando entra a Amã, e a Amã tem a infelicidade de Deus deixou a noite inteira o rei acordado para honrar Mardoqueu. Quando Deus quer honrar alguém, tira o sono do outro. E aí o capitão chega lá e diz, eu não sou o cara, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E o rei disse, sim, pois é você o cara, você é o poderoso. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, pega um cara poderoso como eu, coloca
o anel no dedo dele, a roupa de rei, as sandálias de rei, sela o cavalo branco, põe ele sentado em cima e leva ele pela cidade afora, alguém puxando as rédeas do cavalo, dizendo: assim se faz ao homem, a quem o rei quer honrar. Aí o rei olha para o capitão e diz assim: você me deu uma excelente ideia, pega Mardoqueu, coloca em cima do cavalo, coloca as minhas vestes nele, o anel de rei, a coroa, põe a capa, põe a sandália, sela o cavalo branco, e você, Amã, vai puxar a rédea do cavalo, dizendo: assim se faz ao homem, a quem Deus quer honrar. Ei, não é título que faz o céu te honrar, são feitos e são legitimidade que faz o céu descer sobre você. Pode ter carteirinha de capitão, mas na terra é soldado raso. Pode ser soldado raso, mas no céu é general. Deus inverte para te honrar. Quando Deus quer honrar alguém, ele tira o sono do outro. Eu passei uma prova muito grande, uma prova terrível. Estava sem dinheiro, em tempo de crise, trabalhando junto com a minha esposa. Falei com ela: vamos pegar o carro e vamos sair para procurar serviço. Aí fizemos as contas, nós só tínhamos o dinheiro para pagar a água, a luz, fazer uma comprinha, botar um pouco de gasolina no carro. 20 anos atrás. E ela disse: ok. Era o único dinheiro que a gente tinha no bolso. Quando a gente saiu de casa, nós passamos no bairro, no centro do bairro onde a gente morava, e uma voz falou comigo, ao mesmo tempo falou com ela: para em frente do supermercado. E aí eu falei: tu ouviu uma voz? Ela disse: ouvi. Qual a voz? Para na frente do supermercado. Eu falei: meu Deus, eu estou sem dinheiro, estou lascado, leso, liso e duro. Deus vai mandar fazer umas compras para nós não temos nada em casa. E assim, o homem Paulo pensou. Paramos no mercado, entramos no mercado falando: já que é de Deus, vamos arrasar. 10 quilos de arroz, 10 de feijão, 10 de carne, 10 de tudo. Chama o carrinho lotado. Aí minha irmã falou assim: agora o que a gente faz? Eu falei: eu tenho experiência com Deus, vamos para a fila. Quando chegar na nossa vez, vai acender uma lâmpada, ou o mercado vai dar para nós, ou alguém aparece para pagar as contas. Assim pensa o homem, mas Deus pensa diferente. Quando eu cheguei no caixa, passou lá o 1, 2, 3, 4, eu era o centro da fila. Todo mundo que entrava na fila deixava passar à frente, achando que ia chegar alguém para pagar minhas contas. Até que eu fiquei sem graça, empurrei o carro. E a moça pagou. Quando ela disse o valor, era tudo que eu tinha no bolso. E dei. Enchi o carro de compra. Eu falei: meu Deus, tudo que eu tinha, o senhor mandou gastar no mercado. E agora, o que eu faço? Aí Deus disse: vai para Jocum, Santa Cruz. Aí eu falei para ela: você ouviu o que o Espírito Santo falou no meu coração? Ela disse: sim, nós temos que ir para Jocum, Santa Cruz. Eu falei: não é uma base missionária? Ela disse: é uma base missionária. Eu falei: não é lá que tem um amigo nosso fazendo ETED, escola de treinamento, para poder ir fazer missões? Ela falou: é verdade. Nosso amigo está lá, o Alexandre Barbosa, para Lom. Eu falei: que legal. Aí ela disse: ué, Deus está mandando ir para lá, vamos embora. Eu falei: mas a gasolina nem vai dar. Ela disse: vai dar para ir para voltar. Aí eu falei: é profético, vamos embora. Aí fomos embora. Aí entrei na Jocum. Cheguei lá, tinha um pé de manga lindo, cheio de manga. 42 graus o verão. E aí, de repente, eu estou lá sentado, o telefone toca o celular. Quando eu atendo, é o Alexandre ligando para mim, sem nada ter combinado. Pastor Paulo, eu falei: oi, querido, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aqui é o Alexandre. Eu falei: você não está fazendo escola de missões? Eu falei: eu estou aqui em Santa Cruz da Serra. Eu falei: e você, o que quer de mim me ligando essa hora, meu filho? Ele disse: pastor, nós vamos fazer missões aqui no Morro, no Rio de Janeiro. Já conseguimos uma casinha para a gente ficar lá com uma equipe de 3 pessoas. E já tem água potável, tem uma geladeira. Porém, tem uma lista aqui que eu não consigo comprar: 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 10 quilos de carne, 10 quilos de frango, 10 quilos de macarrão, 10 quilos de tudo. Tudo que já estava no carro. Aí eu falei: onde você está? Ele disse: eu estou aqui no 2º andar, na aula de inglês. Eu falei: coloque a cabeça para fora para você me ver. E aí ele abriu a janela, estava eu sentado lá embaixo. Aí eu falei assim para minha esposa: aleluia, 10 quilos de cada. Deus é bom, faz a gente comprar para dar, ainda vai dar de volta para nós. Ela falou: como assim? Eu falei: é 10 quilos de cada. Vai ficar 1 quilo de cada no carro, é o dízimo. Aí, beleza. Aí veio uma formiguinha de gente, um montoeiro de gente pegar as compras. Eu só vi as bolsas passarem. Só vi as bolsas passarem. Eu falei: meu Deus, não deixaram nem o dízimo, nem 1 quilo de arroz, nem um de carne, nem uma latinha de óleo. E o que a gente vai fazer?
E as moças foram embora, aí trouxeram água gelada para mim, trouxeram umas mangas gostosas para a gente chupar, fizeram uma roda de oração, cantaram hino de louvor e disse, vai em paz e Deus te abençoe. Eu falei, tá bom. Aí fomos em casa, fomos para casa com o carro só no cheiro da gasolina, e um olhando para a cara do outro, falando, meu Deus, Deus mandou no mercado, comprou aquilo tudo, a gente sem comida em casa, e eu pensei que eles iam dar pelo menos 1 quilo de cada um para nós, para a gente poder sobreviver até a semana que vem, e não rolou nada. Ela disse, rapaz, é Deus. E aí chegamos em casa, quando eu estava entrando no portão, o correio vai passando. Ô, Paulo! Aí eu, beleza, um correio que sempre entregava carta lá na minha casa, e aí ele me deu uma carta. Eu falei, meu Deus, já tem a luz de água, telefone, celular, tudo pendurado na geladeira, chegou mais uma. Só que era uma carta da Caixa Econômica Federal. Eu não tenho conta na Caixa Econômica Federal até hoje, nunca tive. E aí minha esposa entrou para ver o que fazia lá para o rango, para o almoço, se é que tinha alguma coisa. E eu achei estranha aquela carta da Caixa Econômica Federal e tirei o picotado e abri a carta. Quando eu li a carta, estava escrito assim, uma empresa que eu tinha trabalhado há 10 anos atrás, viram um saldo do FGTS e eu poderia tirar em qualquer banco ou em qualquer lotérica. Exatamente o valor que eu comprei dentro do supermercado. Eu dei de manhã e Deus me devolveu à tarde. Aliás, eu dei de manhã e Deus já tinha me devolvido dias antes, porque uma carta não chega na mesma hora, ela chega muito antes. O que você está fazendo agora, tenha certeza, lá atrás, Deus já sabia o que você está fazendo, já está programado algo para você, porque quando Deus quer honrar alguém, Deus tira o sono de outro. Eu penso, meus irmãos, que nesse tempo de lutas, nesse tempo de medo, eu quero terminar essa mensagem para você. E depois o irmão Evandro vai cantar um louvor. Eu quero terminar essa mensagem lendo uma poesia para você. Que, por sinal, não é minha. Mas eu quero que ela fique também no seu coração junto com a mensagem. E essa é a história da minha vida. Agora faz sentido tudo que ele leu a meu respeito. Se ele lesse agora, depois da mensagem, você ia dizer, meu Deus, como ele leu antes da mensagem, falou, nossa, que profeta. Não. Foi muita paulada que eu levei. Muita paulada que eu levei. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. A gente tem que ter o coração ensinável e pele de José. Coração ensinável e pele de José. Quanto mais grosso for o seu lombo, mais você vai chegar onde Deus quer que você vá. Coração ensinável, pele de José. Coração ensinável, pele de José. Isso que vai nos salvar. Escute a sala do trono. Quem não ouve Deus perde a voz profética. Não escute o que as pessoas dizem de você. Escute o que a Bíblia diz ao teu respeito. Não fique preocupado com o quanto você está dando. Fique preocupado que Deus está fazendo poupança no céu. Na hora certa, Ele saca a teu favor. Essa poesia fala sobre o medo. Ouça. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. Que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. Que o medo dos toques não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom. Às vezes, até o medo vem para nos encorajar. Se há medo de perder, é sinal de cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal de tentar. Se há medo de ir embora, é um sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é um sinal para falar. E se o silêncio insistir, é um sinal para adorar. Se há medo do escuro, é sinal para você ser luz. Se o medo insistir, faça o seu próprio medo
ter medo de quem você serve. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ouça esse louvor. E aqui eu encerro a mensagem. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e a lágrima olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo pra onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Derramou seu sangue carmesim, por você também e por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um pastor, vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. Eles iam olhar e vão dizer como isso pode acontecer. Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado, e você vai cantar do outro lado, cantar do outro lado, cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, considere-se mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, considere-se mais que vencedor. Você é um Glória a Deus. Pastor Paulo Lima, sem palavra. Eu acho que para todos os pastores a palavra que termina e encerra essa reunião é gratidão. Gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor ministrou. Gratidão. Eu acho que essa seria a palavra que define essa reunião de hoje. Bispo Laerte, deixa eu só liberar aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo Lima, pela palavra. Eu já perguntei para o bispo Maurílio aqui se Deus não tirou o sono dele essa noite. Eu falei, se Deus tirou teu sono, Maurílio, é que ele quer me honrar. Pode honrar, que eu estou aqui para receber. Aleluia. Bispo Laerte, eu deixei também 5 chaves para a gente trabalhar amanhã. Amanhã eu estou fazendo Somos 3 em 1. Empresário, sacerdote e família. O pastor José Gonçalves vai pregar, Tiago Coelho, eu, o Javier Casa do Mundo, o Minuto com Deus, Edivaldo Oliveira. Então, para quem não está inscrito, né, bispo, eu deixei 5 chaves para o bispo sortear entre nós, que amanhã vai ser uma imersão das 13 às 21 horas. Não precisa ver tudo, mas se você puder das 13 às 21, por favor, assista pelo menos os pregadores que você vai poder assistir, porque vai ser sobre família, sacerdócio e empreendedor. Eu ia falar agora, família, sacerdócio e empreendedor. Das 13 às 21 horas, pelo Zoom, vai ser pelo aplicativo. A sugestão, Bispo Leste, o que o senhor acha? Já se inscreveu no canal, lá no site do PAP. Pode ser, pastor Paulo Lima? Então, já tem no site lá. Passa depois o nome e o telefone, porque vai haver um controle de acesso, tá, bispo? Tá bom, daqui a pouquinho eu já passo para o senhor.
gente vai fazer um sorteio. O pessoal que ainda não se inscreveu é pastoresamandopastores.com.br. pastoresamandopastores.com.br. Amanhã vai estar ministrando, como o pastor Paulo Lima falou, pastor Tiago, pastor Javier, doutor Iragildo, que pregou muito, diga-se de passagem, trouxe uma palavra forte, Cleolanda, pastor Paulo e pastora Cláudia, né? Edivaldo, Felipe e pastor Josué Gonçalves. Então, assim, vai ser um sábado muito top. Qualquer informação, pastor Paulo Lima, até colocar esse cartaz, tanto no grupo dos pastores Amando Pastores, quanto lá no Telegram. Mas qualquer informação é 98844-5681. Vou repetir, 98844-5681. Bispo Laerte. Eu, inclusive, pastor Paulo Lima, estava procurando aqui, eu vi no Instagram, o seu Instagram é da pastora Cláudia. Repete para a gente aí, por favor. Nosso Instagram é @PRPauloLimaECláudia. Ah, é Paulo Lima e Cláudia. Eu sei que eu tinha visto. Paulo Lima e Cláudia. Eu estava procurando Paulo e Cláudia, é Paulo Lima e Cláudia. Então tá aí o Instagram do pastor Paulo Lima, você aproveita, já segue lá e já fica ligado. Pastor Paulo Lima, muito, muito, muito obrigado. Amém? Obrigado por nos servir, porque quem não vive para servir não serve, né? Quem não vive para servir não serve. Então, obrigado por nos servir com essa palavra. E eu quero lembrar você, querido, que na próxima segunda a gente tem a nossa reunião do Papa. Eu estou tentando aqui me lembrar quem é que vai ministrar na segunda. Pastor Tiago Coelho. Pastor Tiago Coelho. Irmão, semana que vem, depois do pastor Paulo Lima, vem os vendedores de empada. Na segunda, pastor Tiago Coelho. E na sexta, esse que vos fala, né? Depois, aí você vê, né? Depois do churrasco e a hora que ele falou da faca de picanha. Eu fico imaginando. Você já imaginou a picanha? Não, eu imaginei o tamanho da faca, irmãos. Eu imaginei o tamanho da faca. Então, semana que vem, depois dessa picanha maravilhosa do pastor Paulo Lima, tem os vendedores de empada. Tiago Coelho na segunda e Laerte Lafayette na sexta. Só explicar aqui, justificar o pastor Tiago Coelho, ele teve um imprevisto hoje, coisa que não acontece, e por isso que ele não está na reunião. Amém. Amém. Então, queridos, vamos orar agradecendo a Deus. Mais uma vez, pastor Paulo Lima, muito obrigado. Amém? Muito obrigado. Que não apenas o Senhor te honre, mas que Ele nos dê o privilégio de te honrarmos e honrarmos também a ti e honrarmos a cada um de vocês, queridos pastores. Que a gente possa realmente viver o propósito de Deus na nossa vida. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Leva-nos em paz. Eu sei que o teu melhor ainda está por vir, ó Deus, porque a tua palavra nos fala que o ouvido não ouviu, o olho não viu e nós não imaginamos o que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, meu Deus, abre as janelas, derrama da tua bênção, dá-nos um final de semana maravilhoso nos trabalhos da igreja, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos capacitado a fazer. Abençoa amanhã a ministração do pastor Paulo Lima, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, abençoa, eu te peço mais uma vez, a família, os casamentos, os nossos filhos, Pai. A tua palavra nos fala, em Isaías 65, 23, que o Senhor não vai dar filhos para calamidade, mas antes o Senhor diz que não trabalharemos em vão para ti. Por isso, Pai, nós temos te servido, nós temos trabalhado. Honra os teus servos, meu Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de todos. Não esquece, se cadastra lá, pastoresamandopastores.com.br. E uma novidade, a partir desse mês agora, nós vamos começar um trabalho de cadastro para moradores de rua. Nós vamos começar a fazer aquele trabalho de moradores de rua, tentando resgatar esse povo que está na rua nesse período aí de adversidade. Se você quiser somar e ajudar, tanto eu quanto o pastor Tiago, o bispo Laerte, você pode mandar mensagem, o próprio pastor Paulo Lima, olha, eu quero ofertar, eu quero ajudar, vai ser bênção. Beijo no coração de